como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Eu não acho que a gente tem nenhuma posição que a gente não precisa mais jogador, né? Porque se vier para somar, para qualificar o grupo, será muito bem-vindo, né? Independente da posição. Lo he visto mucho en las redes sociales. La verdad, este mercado desde Católica no han llamado ni a mi representante ni a mí. No sé quién es el que está publicando esas noticias porque son todas falsas. Es verdad que en enero, antes de venir acá, Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas conectados aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste. Sejam todos bem-vindos, eu sou Álvaro Silva, você está no canal Vascaíno desde sempre. Olha só, meus amigos, logo de cara já vou avisando vocês, hein? Já vou passar a visão, muita coisa importante nós vamos falar nesse vídeo de agora aí, nesse nosso Expresso News, nessa segunda-feira, tá? Felipe Coutinho não joga amanhã diante a equipe do Atlético Goianiense, tá? Isso mesmo, Felipe Coutinho não vai entrar em campo, eu já vou explicar isso para vocês. Bruno Prachedes pode estar deixando o Vasco. Pablo Galdames desmentiu a possibilidade dele ir jogar na Universidade do Chile nesse momento, entre outras situações. Vamos abrir aspas aqui também pro Rafael Paiva, então acompanhe o nosso vídeo, o nosso conteúdo até o final, tá? E olha só, não se inscreveu, se inscreve, dá essa força, compartilha também o nosso conteúdo. Meus amigos, dito isso, vamos direto. Estava cercando bem ali o próprio gol, deu aquele tapinha maroto, né? E colocou a bola para dentro. Então, meus parabéns para o nosso querido Gabriel Peck, que vem arrebentando. Com isso, o Vasco já vai pegar mais de 600 milhões, ó, mais de 600 mil reais só em gols do nosso cria, Gabriel Peck. Bom, dito isso, né, agora eu quero falar com vocês aqui sobre Pablo Galdames, né, como eu já venho trazendo para vocês há alguns dias, não só eu, mas estava sendo noticiado em vários veículos, tanto aqui na rede social, quanto veículos convencionais de informação de futebol, que o Galdames estaria negociando com a Universidade de Chile, teria até aceitado receber um pouco menos para atuar novamente no futebol chileno. Fato é que o próprio Galdames desmentiu essa situação, eu coloquei no meu vídeo aí de ontem à noite, domingo à noite, tá? Então assim, é uma situação séria, né? É complicado porque muita gente cravando que ele estava negociando. Eu mesmo trouxe a informação para vocês, tá? Só que a informação não era minha, mas eu estava trazendo a notícia para vocês. E agora vamos atualizar então, porque o próprio jogador já falou que não. Então é o seguinte, acompanhe e eu já volto. Se ha especulado mucho con una intención de cruzados que a mí, por lo menos a mí no me han terminado de confirmar. Cuéntame si es que a ti te llamaron o te ha llegado algo a ti o a tu representante. lo he visto mucho en las redes sociales. La verdad, este mercado desde Católica no han llamado ni a mi representante ni a mí. No sé quién es el que está publicando esas noticias porque son todas falsas. Es verdad que en enero, antes de venir acá, tuve un acercamiento, hablé con Nico Núñez, pero cuando me llamaron ya estaba prácticamente cerrada mi llegada acá a Vasco. Le agradecí el interés. Considero que Católica es uno de los clubes que mejor trabaja en el fútbol chileno. Pero esa es la realidad. En este mercado no me llamó nadie, así que por mi lado te podría decir que es completamente falso todo eso. Bom, como vocês já viram, né? Bom, vamos torcer então para que outro time chegue e faça uma proposta, né? Ou a própria Universidade de Chile, sei lá, para levar o jogador, porque na minha opinião, né, tá fazendo hora extra aqui no nosso elenco, poderia liberar a folha salarial para a gente trazer outros jogadores numa qualidade elevada, acima, né, do que ele entrega, com todo respeito à pessoa física dele, mas nós precisamos de jogadores que entreguem muito mais em campo, né, gente, vestindo a camisa do nosso Vasco. Agora eu quero falar um pouco com vocês aqui. Primeiramente, eu quero trazer informação do Felipe Coutinho, tá? Isso mesmo, nosso Expresso News é daquele jeito. Muita coisa importante. Olha só, Felipe Coutinho treinou ontem, conhecido também como domingo, certo? O Vasco treinou ontem, treino mais leve. Porém, sabe o que aconteceu?
Felipe Coutinho acabou sentindo a posterior da coxa durante o treinamento de domingo. Coutinho sentiu a posterior da coxa, fez exames na manhã dessa segunda-feira e está fora, tá? Isso mesmo, Coutinho está fora do jogo contra o Atlético Goianiense. Ele vai passar por tratamento nos próximos dias e deve ficar fora também de mais outros jogos, tá? Informação do primeiro momento aí, divulgada pela jornalista do TNT Esportes, a Aline Nastari. Então, Coutinho sentiu a posterior da coxa durante o treinamento desse último domingo, fez exames na manhã dessa segunda-feira e foi constatado aí, né, uma lesão na posterior da coxa, lesão a qual vai tirar o nosso craque, o nosso cria, o nosso mágico de campo aí pelos próximos jogos no plural, porque é a informação que a Aline Nastari trouxe. Não sei se será nos próximos 2, 3, 4, 5, 6 jogos, fato é que é uma notícia ruim, talvez isso seja um indício daquele jogo burocrático do próprio Coutinho, que eu mesmo falei aqui no canal e muita gente estava reclamando, né? Talvez seja esse o motivo, talvez o atleta estivesse sentindo com medo, né, de algo dar errado e com isso, com medo de dar o seu melhor, ali dar aqueles sprints, aquelas explosões, os dribles mais rápidos. Talvez seja por isso, talvez uma mera coincidência. Fato é, agora o Coutinho vai ter que se recuperar dessa lesão na coxa, desse desconforto, né, para voltar melhor, voltar mais forte, né, e poder nos ajudar em campo. É uma pena mesmo, porque temos uma decisão nessa noite de terça-feira, conhecido também como amanhã, valendo vaga para as quartas de finais da Copa do Brasil. Então, uma notícia muito, muito triste aí, bastante delicada. Eu ia até colocar um trecho do Paiva falando sobre o Coutinho, mas agora com essa notícia que o Coutinho tá fora do jogo, né? Então eu acho que não tem, vai ficar um pouco destoado aí uma coisa com a outra. Mas eu vou colocar então para vocês agora, já mudando de assunto, virando a página, eu vou colocar para vocês um trecho que eu separei para vocês, uns 3 minutinhos aí da coletiva do Paiva, tá? Dele falando aí sobre a decisão contra o Atlético Goianiense, como ele encara essa decisão, como o nosso elenco está encarando, né? E falando também sobre a possibilidade de chegar reforços nessa janela de transferências. Então acompanhe que eu já volto. Assim como o jogo do Atlético Goianiense, a gente não foi bem, o Goianiense foi melhor e empatamos o jogo. Então demonstra o nível de competitividade da Série A, da Copa do Brasil e do futebol brasileiro em geral. Me sinto motivado, acho que pressionado não, me sinto extremamente motivado para jogar mais uma decisão. Então, para nós é a nossa final ali, para a gente chegar nas quartas de final. O sentimento é que a gente vai evoluir, jogar em casa é diferente. Hoje a gente conseguiu dar a resposta que a gente precisava em termos de jogar, né? De mostrar para o torcedor o que a gente espera, né? Que a gente faça em ficar com a bola, em atacar, em machucar o adversário, em ter gols, bola no travessão e conseguir colocar os nossos jogadores para jogarem em alto nível. Eu acho que a gente conseguiu demonstrar esse sentimento que fica, respeitando muito a equipe do Atlético Goianiense. E a gente vai encarar como uma final, tá todo mundo extremamente concentrado para esse jogo. Time grande é assim, a gente queria muito essa vitória, ele escapou por muito pouco hoje, mas a gente tem que responder sempre o próximo jogo é o mais importante, e esse tem um caráter extremamente importante pela fase que é da Copa do Brasil. Sem dúvida, a gente reflete muito sobre os jogadores, sobre o mercado, a gente sabe que essa movimentação é importante, né? A gente tenta sempre buscar o que o mercado aí tem de melhor, né? A gente sabe que uma negociação nunca é simples, né? Ela é muito complexa sempre, mas a gente primeiro tem que potencializar o grupo que a gente tem, os jogadores que a gente tem. Eu acho que tem muita qualidade no grupo do Vasco e a gente conversa sempre, mas eu deixo essa parte de negociação para eles, né? Lógico que a gente está sempre conversando sobre os jogadores, refletindo, vendo, analisando, mas é responsabilidade do Marcelo, do Pedrinho. E o que eu posso contribuir é tentar desenvolver o que a gente já tem, né? E esperançoso se chegar a jogadores, tenho certeza que vão agregar muito aí. Trabalhar com a base, eu acho que é importante. A gente ter paciência e desenvolvendo os jogadores que a gente tem, né? Tentar não tirar espaço de promessas que a gente tem também. Então a gente reflete muito sobre isso, mas a gente ainda tem um tempo para ver o que vai acontecer aí.
Eu acho que vai muito do nível do jogador que a gente quer, né? Eu acho que jogador qualificado em qualquer posição, ele será bem-vindo, né? Não acho que é só na zaga, eu acho que em todas as posições, se vem um jogador que vai agregar, eu acho que vale muito a pena, né? O que a gente coloca na balança é o quanto, às vezes, algum jogador a gente já tem parecido, ou a gente já tem na base algum jogador que pode entregar a mesma coisa, né? Então, em todas as posições, a gente nunca fecha, né? Não acho que a gente tem nenhuma posição que a gente não precisa mais jogador, né? Porque se vier para somar, para qualificar o grupo, será muito bem-vindo, né? Independente da posição. Bom, é isso aí, né? Como vocês acompanharam, vocês viram o próprio Paiva falando, eu, na minha opinião, eu acho que ele tentou ser um pouco ali burocrático também, para não tentar cravar muito, para não tentar gerar muito auê, mas deu para perceber que ele mesmo quer reforço, mas ele mesmo deixou meio que claro que se for para trazer qualquer nome que já é igual nós já temos, né, é melhor usar da base, é melhor usar o que já tem. Foi isso que eu entendi. Segundo o Paiva falou, o Vasco vai buscar aí o melhor que conseguir contratar, jogador de nível, né? O próprio Pedrinho já falou isso, né? Então vamos aguardar, né? Como vocês viram aí o próprio Paiva falando que o Vasco tem sim, nenhuma posição está 100% fechada, aparecendo algum jogador de qualidade no mercado, o Vasco tem interesse sim, né? Então é isso, né? Tomara que o Pedrinho, o Paiva, juntamente com o Felipe aí e o Marcelo Santana, consigam fazer uma boa janela aí nesses 28 dias que faltam, praticamente um mês que faltam para a janela se encerrar ainda, a janela europeia, que é a principal janela do nosso futebol. Dito isso, agora eu quero falar um pouquinho com vocês aqui sobre Pablo Verratti. Isso mesmo, gente, Pablo Verratti já completou exatamente um ano que ele foi anunciado como atleta do nosso Vasco, ele que chegou no meio do ano passado, no segundo turno, vindo aí do futebol argentino, ele que jogava no Belgrano, era vice-artilheiro do futebol argentino na ocasião, atrás apenas do atacante do Tajeres, que foi ventilado no Vasco, não quis o Vasco e acabou que deu certo, né? Acabou que o Verratti, que era o plano ali de última hora, né, o cara que o Vasco sacramentou a negociação com ele numa quinta-feira à noite, numa sexta-feira na parte da tarde ele já pegou o avião, veio para o Brasil, né, já bidou diretamente na sexta, já estava no bid, passou por exames ali na manhã de sábado, jogou no domingo e guardou naquele 1-0 contra o Grêmio, o primeiro jogo na nossa retomada, né, para o famoso não vai abarrar, para o Vasco não cair. Então hoje já se completou um ano da chegada dele aqui no Vasco, já são 55 jogos com a camisa do nosso gigante, 25 gols e 3 assistências. Olha só, galera, são 28 participações em gols em 55 jogos. Então o homem tá com moral. E além do mais, é capitão da nossa equipe, né? Respeitado, é uma liderança respeitado por todos os atletas do nosso elenco, sejam os medalhões mais experientes ou até mesmo os garotos da base subindo, que já tem aí o nosso El Pirata, né, como referência aí no nosso elenco. Se tratando ainda de jogador, calma que eu já vou falar do Praxedes, calma. Se tratando de jogador, o Adson, né, gente, está vivendo o seu melhor momento na carreira e é com a camisa do Gigante da Colina. Ele que foi revelado pelo Corinthians, com a equipe de São Paulo, ele entrou em campo em 114 jogos, foram 13 gols e 8 assistências, então foram 21 participações em gols em 114 jogos. No nosso Vasco já são 30 jogos e 6 participações em gols aí. São 4 gols e 1 assistência. No Nantes, né, ele entrou em campo em apenas 8 ocasiões e acabou não balançando as redes. Foi uma passagem bem discreta, bem rápida mesmo. De lá ele já veio para o Vasco aí para ajudar a nossa equipe, ajudar o nosso elenco. Então temos aí então Pablo Verratti, que tem ótimos números com a camisa do Vasco, sobretudo na Copa do Brasil, podendo passar aí Edmundo, podendo passar outros grandes jogadores da história do Vasco, o próprio Alexandro Alec Gol, né? Temos o Verratti, temos o Adson, que quando o Adson vai bem, o Vasco vai bem, né? Isso já ficou notório. Tem o Paê, que vem numa crescente muito boa também, o Piton vem numa boa fase, né? Então temos aí bons ingredientes para a gente pra gente sacramentar, passar de fase aí nesse confronto diante o Atlético Goianiense, válido pelas oitavas, né, valendo vaga nas quartas da Copa do Brasil. Agora, meus amigos, eu quero falar com vocês sobre essa manchete que vocês acompanham na sua tela. Praxedes recebe proposta do Atlético Paranaense e pode deixar o Vasco. Isso mesmo, calma, torcedor. Se belisque aí no seu sofá, na sua cadeira, você que está em casa, no trabalho, na escola, se belisca, isso mesmo, olha em volta, né?
pergunta para alguém que dia é hoje, para você saber se você acordou mesmo, né? Se tá certinho. Por quê? Porque não é sonho, tá? Isso mesmo, não é aquela música Nosso Sonho Não Vai Terminar. Não, calma, que não é Claudinho Bochecha, não é um sonho. É verdade, hein? Agora, quer dizer, a manchete é verdade. Agora, se a notícia que está na manchete é verdade, nós vamos tomar conhecimento. A fonte dessa informação que eu estou trazendo para vocês agora é do RTI Esportes, saiu agora na hora do almoço, tá, galera? RTI Esportes, então, tá divulgando que Praxedes recebe proposta do Atlético Paranaense e pode deixar o Vasco, tá? O Atlético Paranaense teria, gente, oferecido 2 milhões de euros pela compra do meio-campista, atualmente, né, na moeda, traduzindo para o real, algo em torno de 12 milhões e meio de reais por 70% dos direitos econômicos do atleta. Álvaro, mas ele é do Vasco? Não, gente. Praxedes, ele é do Bragantino, está emprestado para o Vasco até o fim desse ano e o Vasco tem a opção de compra. Álvaro, o que é opção de compra? A opção de compra é que a preferência é do Vasco. Se o Vasco agora fizer uma proposta um pouco abaixo dessa proposta aí, por exemplo, do Furacão, a prioridade é do Vasco, tá? Só que, claro, torcedores e torcedoras, acalmem seus corações, né, o seu ímpeto, porque o Vasco não tem interesse nenhum, todo respeito ao atleta, em contratar Bruno Praxedes. Na verdade, o interesse do Vasco é justamente liberar o atleta. Pode ser que estejamos aí nos deparando de frente com uma situação boa para todo mundo. Pode ser bom para o Furacão, pode ser que ele chegue lá e dê certo. Pode ser bom para o Praxedes, que sai do Vasco e pode dar certo em outro time. E melhor ainda para nós, torcedores do Vasco, que ele vai liberar a folha salarial, né, e vai parar de fazer o torcedor passar raiva. Só um aviso aí para a torcida do Furacão, hein? Cuidado aí que, olha, o homem gosta de entregar doce, hein? Não é Cosme e Damião, mas vive entregando a paçoca. Mas brincadeira à parte, tá? Gente, é o seguinte, é muito sério esse assunto, porque se o Praxedes completar 60% dos jogos do Vasco na temporada, vamos recapitular. Se o Praxedes entrar em campo em 60% dos jogos do Vasco em 2024, desse ano, o Vasco tem a obrigação, aí já não é mais opção, é obrigação de comprar o jogador. Sabe qual o valor que está fixado no contrato? Se ele bater essa meta de 60% dos jogos, sabe qual o valor, torcedor do Vasco, que o Vasco teria que pagar para ter Bruno Praxedes? 5 milhões de euros, 31 milhões e 300 mil reais na moeda atualmente aí na cotação de hoje. Olha o contrato que a dona 777, o senhor Lúcio Barbosa, amarraram para ter Bruno Praxedes por empréstimo e uma obrigação de compra se ele batesse essa meta. De 60% dos jogos, o Vasco teria que pagar quase 32 milhões de reais no nosso galáctico, né, Bruno Praxedes. Olha aí, gente, é mole por 70% dos direitos dele. É brincadeira, né? Então é o seguinte, vamos torcer para a galera do RTI Esportes estarem cobertos de razão, para essa manchete ser verdadeira. Vamos torcer para que o Bragantino entenda que é o melhor momento para vender o atleta, porque daqui a pouco ele pode se desvalorizar ainda mais e tudo dê certo, né? 12 milhões e meio aí na mão do Bragantino, na mesa do Bragantino, e Praxedes pode ir vestir a camisa do Atlético Paranaense, notícia qual seria um alívio, um alento para todos os cruz-maltinos espalhados no hemisfério, no planeta Terra, né, gente? Então, é isso que eu tinha para trazer para vocês de notícia, de informação nesse Expresso News do nosso Vascão. Voltamos mais tarde na nossa edição da noite com aquele vídeo completo e recheado que vocês já estão acostumados. Eu vou ficando por aqui, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal, vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!